A sua colaboração e que Deus abençoe a todos. Amém, boa tarde, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto. Queria que você se colocasse em pé para nós orarmos, consagrarmos esse período de tempo de culto ao Senhor. Nós já separamos tempo para todas as nossas coisas e esse é o momento que nós separamos para nós adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Feche seus olhos agora e ore ao Senhor. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito pela sua vida. Ele tem agido nas nossas vidas e nós somos prova disso. Independente do momento, da circunstância ou da situação, Ele continua sendo bom. Muitas vezes nós demoramos a entender algumas coisas, em alguns momentos não entendemos, mas Ele continua no controle de tudo, de todas as coisas. Pai, nós queremos adorar a Ti, Senhor, ao único e verdadeiro Deus, ao Senhor de toda a terra, ao Senhor de tudo que nela existe. Todo o universo se prostra diante de Ti, Senhor. Nós queremos Te bendizer, porque de uma forma maravilhosa o Senhor estendeu a mão para nós e nos alcançou. Nós que estávamos perdidos, fomos achados pelo Senhor. Nós que sobre nós estava a espada da condenação, agora está a graça da salvação do Senhor, do sangue de Cristo sobre nós. Nós que não éramos nada, o Senhor nos fez povo, nos fez filhos de Deus. E nós só temos a Te agradecer, Senhor. Por isso nós estamos aqui, ó Pai, não estamos aqui para preencher um tempo, para cumprir um protocolo, mas estamos aqui para adorar ao único que é verdadeiro, ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nós queremos entoar cânticos que exaltem e glorifiquem ao Seu nome, porque Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Senhor. A Ti seja dado toda a honra e toda a glória sempre, na igreja, através das nossas vidas e tudo aquilo que manifeste a glória do Senhor. Nós queremos Te honrar e Te glorificar, Pai, porque Tu és bom, Tu és fiel. Muito obrigado, Pai, por esse momento. E que a Tua graça mais uma vez nos alcance. Ó Deus, falando conosco, ó Deus, ministrando aos nossos corações, a nossa emoção, o nosso espírito, através dos louvores, através da mensagem, que o Senhor, ó Deus, tenha toda a liberdade nesse espaço de tempo aqui e agora, como o Senhor tem em toda a nossa vida, porque nós estamos reunidos aqui como igreja, como corpo de Cristo, para glorificar o Teu nome, Pai. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está próximo de uma criança aí também, nós sempre temos a prática e o bom costume de orar e agradecer a Deus pelas nossas crianças, de abençoar a vida delas, de derramar bênçãos e orar sobre a vida delas. E esse momento nós vamos fazer agora. Aqui na igreja, você que está próximo de uma criança, aí na sua casa também, tem essa prática de abraçar o seu filho, a criança que está próxima de você, e orar e pôr as mãos sobre elas, porque assim nós determinamos a bênção de Deus sobre a vida delas também. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida de cada criança, pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, ó Pai, por as crianças que estão sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso testemunho, que estão de olho no nosso testemunho, nas nossas vidas, que estão aprendendo com o nosso exemplo. Ó Pai, nós queremos abençoar a vida delas, Pai, com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que sejam guardadas pelo Senhor, que sejam protegidas pelo Senhor, que a sua mente e coração sejam preservados, ó Pai, do meio desse mundo de trevas, nesse mundo mau, nesse mundo que já está morto no maligno, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que sobre eles, ó Pai, a Tua palavra possa florescer, possa gerar frutos, possa gerar temor, possa gerar vida, possa gerar salvação, para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. E que sejam, ó Deus, igreja, ó Deus, preservada do Senhor, ó Deus, nesse mundo corrompido, que cresçam na graça e no conhecimento e no temor do Senhor, e sigam ao Senhor por toda a sua vida, colocando em prática a Tua palavra, que está sendo ministrada, ó Deus, nas suas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida delas, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Vamos louvar o Senhor nesse momento.
A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Louvar o Senhor nesse lugar com alegria e pedir para que Deus possa, mais uma vez, falar conosco, nos dirigir, nos instruir em tudo que nós fomos fazer aqui, que possamos ser cheios desse Espírito Santo em nossas vidas. E pedir para que, se em algum momento em nossas vidas nós deixamos ou esquecemos do que Deus fez por nós, que Deus venha realmente acender a chama do primeiro amor em nossas vidas. Que possamos lembrar de tudo aquilo que Deus fez, de onde Deus nos tirou. Que possamos realmente louvar ao Senhor com alegria e agradecer a Ele por esse amor. Agradecer a Ele por estarmos aqui neste lugar e poder adorá-lo, poder servi-lo mais uma vez nessa casa. Amém? Amém. As palmas louvando ao Senhor. Precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não vem vergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe meu amor se esfriar. Acende um fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende um fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende um fogo outra vez, ó vem me corrigir com seu amor, acende um fogo outra vez, refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou. Não vem vergonharei, acende um fogo em mim, acende um fogo em mim, acende um fogo em mim. Acende fogo, Senhor, em nossos corações, Pai. Possamos sempre nos lembrar do primeiro amor, Deus, daquele dia que o Senhor veio, nos resgatou, nos salvou, Pai. Porque nós confiamos em Ti, Deus, e queremos realmente todos os dias lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. E cada dia mais, Pai, poder confiar no Senhor, confiar em Ti, Deus, realmente buscar a Tua face, a Tua vontade em nossas vidas sempre, Deus.
Deus Pai, que nós possamos sempre, Deus, estar com o nosso coração, com a nossa vida, Deus, realmente voltada para o Teu querer, para a Tua vontade, Deus Pai. Pois sabemos, Pai, que o maior presente que nós recebemos do Senhor, Pai, foi a salvação, a vida eterna, Deus. E não há nada mais precioso, nada mais valioso em nossas vidas, Pai, do que o Seu sangue em nossos corações, Pai, que nos purifica, que nos lava, Deus. Por isso, Pai, venha girar, Pai, essa dependência sempre em nossas vidas, de que nós precisamos, Pai, sempre buscar fazer a Tua vontade, o Teu querer, para que isso realmente venha a ser prioridade em nossas vidas, Deus Pai, porque o demais o Senhor já fez por nós, o Senhor já tem nos dado, Deus Pai, e por isso, Pai, nós confiamos em Ti, e nós colocamos, Pai, a nossa vida, Pai, em Tuas mãos. Nós confiamos em Ti, Pai, nós somos salvos por isso, Deus. Confio em Deus, salvo sou, eu nunca me abalarei. Ouço Tua voz em meu ser, perdido não me encontrarei. Descanso no lugar da Sua habitação, lugar de paz. Meu Pai, tenho esperança infinita, mais doce que o mel é o Teu amor por mim. Justo é Senhor Jesus, meu Redentor e luz, me rendo aos Teus pés, pois tenho em Ti a riqueza maior. Pai, transforma, Pai, nosso viver, Deus. Transforma, Pai, nossas vidas, para que possamos cada dia mais ser parecidos contigo, Deus Pai. Para que possamos cada dia mais estar perto de Ti, Deus. Para que a nossa vida, nosso coração, nosso anseio seja em fazer a Tua vontade, seja em fazer o Teu querer, Deus Pai. Porque nós sabemos que essas coisas elas passarão, Deus Pai. Mas a Tua palavra, a Tua vontade, ela nunca passará, Deus. Por isso nosso anseio, nosso desejo seja sempre buscar o Senhor, seja sempre buscar a Tua vontade, seja sempre buscar a Tua face, Deus Pai. Porque o Senhor sempre está ao nosso lado. O Senhor, Deus, é uma salvação em nossas vidas, Deus Pai. Nós somos gratos a Ti, Deus. Que nosso anseio seja sempre, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, pois nós temos em Ti, Deus. Pois tenho em Ti a riqueza maior, em cumprir Teu querer, tenho o meu prazer. Se tenho a Ti o que mais almejar, venha-me, Salvador, meu viver transformar. Pois tenho em Ti a riqueza maior, em cumprir Teu querer, tenho o meu prazer. Se tenho a Ti o que mais almejar, venha-me, Salvador, meu viver transformar. Deus Pai, que seja a nossa oração sempre, Deus. Ó Deus, que seja sempre a nossa oração, Pai. Buscar Te conhecer mais, Deus. Que a nossa alegria, Pai, esteja realmente na Tua palavra, Deus Pai, e não nas coisas desse mundo, Deus. Que a nossa vontade, Pai, seja em buscar a Tua face,
e não buscar as coisas dessa terra, Deus Pai, porque elas vão passar, Deus Pai. A nossa anseio é, por isso, Pai, realmente possa gerar, Pai, esse desejo no nosso coração sempre, de buscar aquilo que o Senhor quer, Pai, que nós busquemos, de buscar o Teu reino, a Tua justiça, Deus Pai, porque as demais coisas, Pai, o Senhor tem que acrescentar em nossas vidas, Deus. Por isso, Pai, nós queremos realmente sempre, Pai, estar diante de Ti, buscando o Senhor, buscando o Teu querer, buscando a Tua vontade para nossas vidas, Deus Pai. E aqui nós queremos, Pai, Te adorar, porque sabemos, Pai, que na eternidade, Pai, nós Te adoraremos. Mas nós queremos aqui, Pai, já começar a Te adorar, começar a Te louvar, começar a levantar nossos lábios e declarar que Tu és santo, Tu és digno, que no alto Deus nossa vida é um ser o Senhor, Pai. Por isso, Pai, seja louvado, seja adorado neste lugar, Deus. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. Seja louvado, Deus, seja adorado, Pai, por toda a eternidade, para todo sempre, Deus. Recebe para a nossa adoração, Pai. Recebe para a nossa gratidão.
Recebe, Pai, nossas vidas, Pai, em Tuas mãos, Deus Pai. Tudo que temos e que somos te exalta. Nossos lábios, Pai, glorificam o Teu santo nome, Deus Pai. Nós glorificamos a Ti, Pai, pois Tu és nosso Rei, pois Tu és nosso Senhor, Deus Pai. E não há outro em nossa vida a ser o Senhor, Pai. Por nós já aqui, Pai, queremos Te adorar. Já nesse lugar queremos Te exaltar, Deus Pai. Pois sabemos, Pai, que na eternidade será muito melhor, Deus Pai. Será mais excelente, pois estaremos face a face com o nosso Rei, com o nosso Redentor, Pai. Por isso aqui nós queremos, Pai, começar a Te adorar, reconhecendo, Pai, a Tua soberania sobre as nossas vidas, reconhecendo que Tu és o Rei sobre nossas vidas, reconhecendo, Pai, que nós não somos nada sem Ti, Deus Pai. Por isso nós colocamos a dependência sobre o Senhor. Nós colocamos, Pai, nossas vidas diante de Ti, Deus Pai, pois confiamos, pois cremos, Deus Pai, que o Senhor sempre fará o melhor por nós, pois cremos que o Senhor sempre estará ao nosso lado, pois cremos que o Senhor é um Rei vivo, poderoso, e que reina para todo sempre, Deus Pai. Por isso nós Te exaltamos, Te glorificamos e Te adoramos, pois Tu és nosso Rei, Pai. E nós Te adoramos e Te agradecemos, Deus Pai, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, de ter somente, Pai, de adoração, de ter somente, Pai, de louvor ao Senhor, Pai. Mas que não seja só neste lugar, não seja só na Tua casa, Deus Pai, mas em todo lugar, onde quer que estejamos, Pai, possamos Te adorar em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Senhor procura, Deus Pai. Aqueles que Te adoram em todo lugar, aqueles que Te adoram, Pai, independente das circunstâncias, independente do momento, Te adoram, Te exaltam, Te glorificam, pois reconhecem que o Senhor é Rei, pois reconhecem que o Senhor é Deus, pois reconhecem que não há outro Senhor, não há outro Deus sobre as nossas vidas, a não ser o Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Redentor, nosso Salvador, Pai. Muito obrigado, nós Te adoramos e Te agradecemos por tudo, Deus Pai, que Tu és em nossas vidas e por tudo que o Senhor fez e ainda fará em nós e através das nossas vidas, Pai. Nós já Te adoramos e Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigados, em nome de Jesus, Deus. Amém, amém, amém. Som, amém. Continuando, pode se sentar. Continuando o nosso culto, nós, Igreja Batista Jerusalém, cumprindo com a palavra do Senhor aquilo que ela nos instrui, ela nos fala para nós trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas até a casa do Senhor. Nós que entendemos e temos experimentado a fidelidade do Senhor, nós sabemos que para nós não é um peso, não é uma obrigação, não é nada difícil para nós separarmos a 10ª e trazermos à casa do Senhor. Porque nós temos no nosso coração e no nosso entendimento, que nós sabemos que tudo aquilo que nós temos foi o Senhor que deu. Todo o cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas, e na verdade com a vida de todas as pessoas. A grande diferença é que nós reconhecemos isso, e reconhecemos e cumprimos e provamos esse reconhecimento, trazendo a 10ª daquilo, tudo que Ele tem nos abençoado. Isso é prova do cuidado de Deus nas nossas vidas. E a palavra do Senhor não é simplesmente, somente para nós, para a igreja. Eu conheci pessoas que, mesmo antes de se converterem, de terem entregarem as suas vidas a Cristo, elas já traziam o seu dízimo e a sua oferta, já mandavam para a igreja, porque dentro do coração já tinha aquela gratidão gerada, e sabiam, entendiam, que aquilo tudo que estava acontecendo com a vida delas era a providência de Deus, era a mão de Deus, era a graça de Deus. Portanto, para nós, não é um peso. Eu não sei para você, que dependendo onde você está ouvindo essa mensagem, talvez você possa ter aí vários conceitos, entendimentos, coisas que falaram na sua cabeça, coisas que você viu de errado acontecendo. Talvez isso tenha sido um impedimento para você não trazer o dízimo, não trazer as ofertas. Mas eu vou te falar uma coisa. Se tem alguém que sai perdendo nisso tudo, não é Deus, não é a igreja, somos nós. Se tem alguém que perde em não trazer o dízimo e não trazer as ofertas à casa do Senhor, somos nós mesmos. Porque Deus, Ele não precisa disso. A igreja, ela vai continuar seguindo. Mas nós que estamos aqui, temos a nossa responsabilidade, nós sabemos para onde está indo a nossa oferta, o nosso dízimo. Nós sabemos das responsabilidades que nós temos com pessoas, com famílias que estão até mesmo fora do país, que dependem dessa oferta. Mas Deus, Ele continua tendo graça, misericórdia, nos abençoando. E você aí que está em casa,
talvez esteja passando aí agora aí os nossos dados da conta bancária. Você que está em casa também não tem vindo no culto presencial também, você tem a liberdade de fazer transferência, depósito, fique à vontade, mas não deixe de cumprir com a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Passar para o momento da palavra. Nós cremos que Deus ouve a nossa oração. Sei que você que está em casa está aí com uma expectativa de ouvir algo de Deus. Você também que veio até aqui também tem uma expectativa de ouvir algo da parte do Senhor. Então feche seus olhos agora. O Senhor já conhece o seu coração. Ele sabe o que você está passando agora. Mas o mais importante nisso tudo é que Ele sabe o que é prioridade para nós. Nós às vezes temos uma expectativa, mas Deus Ele tem outra completamente diferente. Isso não quer dizer que Ele não quer nos abençoar. A palavra do Senhor sempre vai ser bênção para as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Jesus, porque nós temos a Tua palavra. Nós temos a Tua palavra que é boa, perfeita e agradável. Tua vontade que está contida nela, Senhor. Porque sem a Tua palavra nós vamos nos perder, Senhor. Sem a Tua palavra nós vamos ser guiados sem o Teu Espírito, vamos ser guiados pela nossa própria carne. E vamos fazer, ó Deus, aquilo tudo que desagrada ao Senhor. Não tem como nós vivermos nesse mundo, Senhor, sem a Tua palavra, sem o Teu Espírito. Não tem como nós fazermos a Tua vontade se nós não ouvirmos a Tua palavra e não estivermos cheios do Teu Espírito Santo. Porque nós já tentamos, já experimentamos isso e não conseguimos, Senhor. Por isso nós estamos aqui e somos totalmente dependentes do Senhor e da Tua palavra. Aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, nós queremos ouvir nessa noite, Pai. Ajuda-nos a termos um entendimento concreto, verdadeiro, correto. Ajuda-nos, ó Pai, a conseguir colocar em prática a Tua palavra. A conseguir, Senhor, experimentar, ó Deus, ela. Para termos a nossa vida realmente perfeita, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, e debaixo da graça do Teu Espírito Santo e do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. Obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado por estarmos aqui, Pai. Porque muitos queriam estar e não podem. Muitos queriam ter esse momento, mas não conseguem porque estão enfermos, estão distantes, estão com diversas outras situações. E nós estamos aqui. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. E a Tua palavra será lida e pregada e ensinada nessa noite. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler a partir do verso 14. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um outro 1, e a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os, e ganhou mais 5. Também o que tinha recebido 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos. Veja,
eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Nós temos falado há alguns meses já sobre uma igreja saudável. Nós temos nos preocupado com a saúde da igreja. E calhou também dessa questão da pandemia, de todas essas enfermidades que têm acometido a nossa sociedade. E nós temos falado de uma igreja saudável, porque nós nos preocupamos e queremos que a nossa igreja ela tenha uma saúde, e uma saúde espiritual, uma saúde bíblica, a ponto de nós não termos falta em nada. Nós nos aproximarmos daquilo que a palavra do Senhor diz, de fazermos a vontade de Deus, de cumprirmos com os mandamentos do Senhor. E nós temos falado sobre isso, sobre uma igreja saudável. E hoje o tema dessa noite é uma igreja saudável, é uma igreja que trabalha os seus dons. Uma igreja saudável é uma igreja que trabalha os seus dons. O contexto desses versículos que nós lemos começa ali no capítulo 24. Os discípulos chegaram para Jesus e mostraram ali a magnitude do templo, tentando ali impressionar, tentando falar algo ali que impressionasse Jesus, mas Jesus disse que tudo aquilo cairia e não ficaria pedra sobre pedra. E eles ficaram espantados ali e meio que perturbados com a afirmação de Jesus, que aquele templo magnífico, que toda aquela plenitude, aquele colosso daquele prédio, e toda a história, toda a representatividade que ele tinha, era o lugar onde Deus habitava. E vem Jesus e fala que, a partir de aquele momento ali, em pouco tempo, não ficaria pedra sobre pedra. E eles então ficaram espantados e perturbados com a afirmação de Jesus, mas eles não duvidaram. E eles fizeram algumas perguntas de quando isso aconteceria, ou como isso aconteceria. E Jesus, então, ali, quando ele sentou no templo, dirigiram-se ali os discípulos e fizeram essas perguntas para ele. Infelizmente, essa suposta preocupação com a vida do Senhor, ela não parece muito clara, muito consciente. Eles queriam saber ali de algumas coisas também, mas Jesus até falou de algumas coisas, mas é como se aquilo não fosse tão importante, prioridade para eles naquele momento. É como se Jesus estivesse falando assim: olha, não se preocupem com isso agora, se preocupem de como vocês estão. Jesus então fala que não será somente um sinal, mas muitos sinais. Eles vão acontecer antes da vinda. Falsos cristos, falsos profetas, a pregação do evangelho sendo pregado em todo o mundo, a grande tribulação. Então ele começa a falar de coisas que iriam anteceder aquelas coisas. E Jesus também fala então da sua vinda, porque foi isso que eles perguntaram também: Senhor, quando será? Como que vai acontecer isso? E ele então fala assim que a sua vinda ela vai ser rápida. Ele começa ali no capítulo 24,
e falando assim, no 27, capítulo 24, versículo 27, ele fala que, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ela será rápida, ela será como um relâmpago. E ela também será sem uma data prevista. Não se sabe o dia nem a hora. E por causa disso, que não se sabe nem o dia nem a hora, então é necessário que haja bastante vigilância. E ele conta também a parábola ali que fala para a gente estar vigilante. Ele fala, portanto, vigiem, porque vocês não sabem a hora em que isso vai acontecer. Vocês não sabem a hora que o seu Senhor virá. Assim vocês precisam estar preparados, porque vocês não sabem. E aí então ele começa agora a contar duas parábolas, para mostrar ali o que nós devemos fazer antes que chegue esse grande dia. E ele então conta ali a parábola das 10 virgens, mostrando ali que tem que ter paciência. Enquanto não chega, tenham paciência, tenham confiança, tenham vigilância. Resumindo ali a parábola das 10 virgens, que elas esperaram, as ansiosas acabaram não esperando, não tiveram a confiança, não vigiaram, acabaram ficando para trás. E ele fala também agora do texto em que nós lemos, da parábola dos talentos, falando sobre trabalho, sobre responsabilidade, sobre pessoas que estão debaixo de um senhorio e que têm uma responsabilidade com algo do seu Senhor. O texto que nós lemos, então, ele fala ali que também será como um homem que, ao sair de viagem, chama ali os seus servos e confia ali os seus bens. E o homem, ele então se ausenta do seu país. Isso era comum naquela época. Os patrões ali, eles deixarem responsabilidade sobre os seus servos, porque não tinha como ele levar ali todos os seus bens, a sua riqueza. Então ele tinha ali algumas pessoas de extrema confiança, em que na sua ausência, ele tinha certeza que aquelas pessoas não deixariam o seu negócio falir, não deixariam as suas coisas estragarem, não deixariam o seu dinheiro perder. Então ele chamou ali os seus servos e confiou ali os seus bens. E aqui então essa parábola ela reflete ali igualmente uma maneira antiga ali dos seus senhores tratarem ali com seus escravos. Eles poderiam fazer com que os escravos fossem seus agentes, em que eles arrendariam as terras e trabalhariam com elas e depois devolveriam dinheiro. Outra possibilidade de cuidar dessas questões também, de levar ali aos bancos, de trabalhar o dinheiro, de ter ali aquele sistema, usar ali do sistema monetário, de empréstimo, de juros, que já existia ali naquela época, que foi ali inventado pelos fenícios, e na época do Império Romano já era algo muito prático ali, e corriqueiro nessa época. Então, Jesus está falando de algo que aqueles discípulos já conheciam. Não era nada que eles tivessem que pesquisar, era algo corriqueiro, era algo do dia a dia. Não era algo novo para eles. Jesus está mostrando para eles que algo que eles já sabiam, que poderia acontecer. Só que ele está comparando ali com a volta de Cristo. E ele então conta que ele deu, a um ele deu 5 talentos, e a outro ele deu 2, e a outro 1, e cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida ele partiu de viagem. Está ali no verso 15. Nós precisamos entender talentos primeiro para nós partirmos, senão às vezes as pessoas confundem. Na linguagem moderna, se nós falarmos de talento, hoje a gente fala de talento querendo trazer essa questão para a música, para negócios, para profissões, para qualquer outra atividade da sociedade como um talento. Mas a palavra original para talento é um substantivo que aponta para quantidade e não qualidade. Então, talento aqui na Bíblia, ele não está falando de qualidade, de habilidades, mas ele está falando de quantidade. Portanto, talento é uma quantia, não uma habilidade, não uma qualidade, melhor dizendo. Um talento, originalmente, ele tinha um peso que variava. Um talento, ele variava ali entre 26 e 36 quilos.
Posteriormente, a palavra passou a ser indicada como valor monetário. Mas, durante os tempos, eles foram, e regiões, ele foi acabando modificado ali, a questão de peso. Mas, o talento ele poderia ser de ouro também, de prata, tudo dependendo do valor indicado ali. Embora sempre fosse um valor altíssimo. E justamente essa parábola está falando disso, de algo muito precioso. Não está falando de qualquer coisa. Foi uma quantia considerável ali que foi deixada na mão desses servos. Não foi algo barato, não foi algo simples, algo que poderia ser perdido. Ele confiou ali aos seus servos. Um talento era mais ou menos 6.000 denários, considerado o valor ali de um talento. 6.000 denários era como se fosse 6.000 dias de trabalho, porque o trabalho de uma pessoa, o trabalho braçal de uma pessoa normal naquela época era basicamente 1 denário. Então, um talento era praticamente 6.000 dias de trabalho. Então, seria necessário quase 20 anos para um talento. 20 anos de trabalho se aquele servo perdesse ali aquele talento. E os outros, então, era uma quantia maior, a ponto de chegar ali a quase 100 anos de trabalho para se adquirir ali todos os 5 talentos. É uma vida, ou mais do que uma vida ainda, de trabalho. Por isso que o Senhor ele deixou ali com eles, porque essas pessoas elas eram de confiança. Em algum momento, todos esses 3 servos, eles demonstraram uma certa confiança para aquele Senhor deixar toda essa riqueza nas mãos deles. E interessante também que o texto ele fala que ele deixou ali segundo, de acordo com a sua capacidade. Então, cada um deles recebeu uma quantia de acordo com aquilo que eles poderiam trabalhar, daquilo que eles poderiam negociar. O Senhor, ele sabia da capacidade de cada um, e cada um não recebeu mais do que poderia negociar. Isso não é demérito também. Um homem com 2 talentos, talvez ele poderia ficar inteiramente confuso e perdido se ele pegasse 5. Talvez o que pegou um só, se ele pegasse 2, talvez ele poderia se atrapalhar ali com toda aquela quantidade, ele não teria todas aquelas habilidades para trabalhar com isso, ele poderia falhar, poderia sentir aquela carga pesada e não trabalhar direito com a responsabilidade que eles tinham. Só que o seu Senhor esperava que eles fizessem o melhor que estivesse ali ao seu alcance. Mesmo que recebeu 1, o que recebeu 2 e o que recebeu 5, eles tinham ali uma expectativa sobre a vida deles. E o que importava ali eram as suas habilidades, o que importava ali era a sua fidelidade, que eles fossem fiéis àquilo, que eles não se perdessem, que eles fossem frutíferos naquilo que foi confiado na vida deles. Da mesma forma também sobre nós foi depositado uma responsabilidade, uma confiança. E nós também existe uma expectativa sobre cada um de nós, que o Senhor um dia também, Ele vai cobrar. Quando a gente olha para a questão dos talentos, é uma quantia muito alta. E se nós olharmos para a questão de quantidade, e formos olhar agora para aquilo que, o serviço que é realizado, 1 talento, 5 talentos, é uma quantia muito grande. Se nós formos olharmos para habilidades, no serviço do reino, ou no serviço, são poucos os que talvez teriam a habilidade de trabalhar com tudo isso. Se nós olharmos para nós, são poucas as pessoas talvez que tenham grande habilidade, ou grande capacidade, ou grande poder para poder fazer grandes coisas. São poucos entre nós que se destacam como grandes pregadores, grandes comentaristas, evangelistas, missionários.
Mas 2 talentos, talvez uma quantia maior de pessoas, talvez tenha essa capacidade de poder produzir, de poder fazer mais coisas. Aí mesmo assim ainda seria talvez um número limitado de pessoas que teriam essa grande capacidade de poder fazer, realizar grandes coisas. Mas o servo que recebeu um talento, essa é a grande maioria de nós. No mínimo, cada um de nós recebeu algo para negociar, um talento, algo precioso para nós negociarmos. A grande maioria da igreja recebeu pelo menos um talento, recebeu pelo menos uma responsabilidade, uma quantia. E nós lemos que o que recebeu 5, o que recebeu 2 e o que recebeu 1, quando eles receberam, eles saíram imediatamente e começaram a negociar. O que recebeu 5 e o que recebeu 2. Saíram imediatamente, não houve demora, eles saíram. Eles não sabiam quanto tempo o seu Senhor ia demorar para chegar, mas eles sabiam da responsabilidade que eles tinham. Eles não sabiam quanto tempo o seu Senhor ia ficar ausente, por isso, eles saíram tão rápido para negociar e começaram a negociar de forma rápida. E começaram a fazer o serviço, eles negociaram, eles fizeram permutas, até dobraram o que tinham recebido nas suas mãos. O que possuía 5, recebeu mais 5, transformou aquilo em 100%. O servo que recebeu 2 também, de igual forma, transformou aquilo em 100%. E ambos os casos, o capital ali foi duplicado e eles multiplicaram ali o que tinham recebido. Mas o texto fala que tinha um indivíduo ali, o que recebeu um talento. Ele saiu também como os outros. Mas ao invés dele sair imediatamente negociar, ele saiu e teve uma postura completamente diferente. Ele saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Uns saíram e começaram a negociar, e esse saiu e tomou uma posição completamente diferente. Eu fico imaginando aquele servo que recebeu um talento. O que ele ficou fazendo esse período todo em que o seu senhor não voltou? O que ele ficou trabalhando? O que ele fez? Eu não sei se ele via os outros negociando e trabalhando, e correndo, e acordando cedo, e negociando, e fazendo, e comprando, e vendendo, e acordando cedo, e chegando tarde, e ele sossegado, a ponto de não incomodar, de ele ver as pessoas trabalhando, e o resultado aparecendo, e ele sem fazer nada, sabendo que ele tinha uma responsabilidade, sabendo que ele tinha algo para produzir. Só que na cabeça dele, ele achou que estava fazendo o correto. Só que ele tinha que prestar contas. E nós vemos aqui então ações distintas para a mesma responsabilidade. 2 deles saem imediatamente, fazem negócio, e o outro sai e toma uma atitude completamente diferente. E eu fico pensando, o que esse ser humano fez? Ficou parado? Ficou descansando? Ficou, sabe-se lá o quê? Mas ele não fez o que deveria fazer. Só que chegou o tempo em que o Senhor voltou. E o texto diz que depois de muito tempo. Então, muito tempo esse servo ficou parado, sem fazer nada. Muito tempo ele ficou assistindo e não teve um incômodo nele, não teve nada que gerasse nele ali, algo que o motivasse a fazer. Muito tempo ele ficou parado, porque ele pegou o seu dinheiro e enterrou. E ele não fez absolutamente nada. Só que o dia de prestar contas ia chegar. E chegou. E diz o versículo 29 que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Depois de muito tempo,
ele voltou e acertou conta com cada um deles. Então nós olhamos e vemos agora aquele que trabalhou bastante, que tinha ali uma quantia alta, que tinha ali as suas habilidades para trabalhar com aquela grande quantia, que tinha ali a sua capacidade, que o Senhor sabia que ele tinha. E aí ele volta então e fala: olha, as 5 que você me deu se transformaram em mais 5. Está aqui, ó. O que recebeu 2 talentos também, negociou e apresentou ali os seus 2. É interessante nós olharmos e não tem como a gente não se lembrar e não se ocupar a nossa mente, nosso coração, olhando para esse texto com a segunda vinda de Cristo. Nós estamos falando disso. Ele vai voltar um dia. Ele vai voltar. E ele vai requerer uma prestação de conta para todos os homens. Todos. Para alguns ele vai vir mediante a morte, outros ele virá ainda em vida, mas a forma para a qual ele preferir vir até nós não vai alterar a nossa prestação de contas. O senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. É impossível não escapar dessa prestação de contas. Não tem como nós escaparmos dessa prestação de contas. Embora ela pareça que está sendo adiada. E na verdade, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 9, ele fala disso, sobre essa suposta demora. E o apóstolo Pedro fala assim, que o Senhor ele não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E agora então, esses vieram e trouxeram ali, o que trouxe 5 apresentou mais 5, o que trouxe 2 apresentou mais 2, mas ainda falta um a prestar contas. E a tragédia dessa narrativa é esse homem, que recebeu 1 talento, e que não negociou, que não multiplicou, que não fez nada. Ficou muito tempo sem fazer nada. É desesperador imaginar uma pessoa que tem uma responsabilidade e fica sem fazer nada. Que sabe o que tem que fazer e fica sem fazer nada. E esse então chega e diz ali para o seu senhor: olha, eu sei que o Senhor, e é interessante, né, que ele pega aquele dinheiro que era do seu Senhor, mas ele, de uma forma medrosa, ele pega e coloca ali então, esconde aquele dinheiro. Enquanto os 2 conservos agiram ali, negociavam, o terceiro ali permanece inativo, não faz nada, de uma maneira desobediente. Em vez de ele se animar ali, aumentar ali o que tinha recebido, ele sai em terra. Esse homem, diferente de uma outra parábola, ele não se mostrou desonesto, ele não gastou o dinheiro, como numa outra parábola, nem desperdiçou, ele simplesmente não fez, ele deixou de empregá-lo de uma forma vantajosa. Assim sendo, ele foi preguiçoso, foi negligente, foi indigno de confiança do ponto de vista produtivo. Esse servo ele se tornou ali símbolo da preguiça, da indiferença espiritual, do embotamento, das pessoas que não querem trabalhar, que não querem fazer nada. Esse indivíduo aparece bem no centro do palco. Dele é que nós devemos extrair a lição aqui dessa parábola.
A descrição que o Senhor fez aqui desse servo deixa claro que não foi o medo que fez com que ele não trabalhasse o dinheiro do seu senhor. Embora ele diga que teve medo, mas o seu senhor em momento algum fala que o resultado da ineficiência dele foi o medo. Ao ouvir a descrição que o Senhor faz dele, deixa claro que não foi o medo, mas foi um mau caráter que determinou o seu mau desempenho. E ele chama esse servo não de medroso, mas chama ele de mau e de negligente. Em nenhum momento ele fala, você teve medo, ele fala, você foi mau, você foi negligente. E a tradução para a palavra aqui, a raiz dela significa trabalho, alguém trabalhoso, complicado, que traz problemas. Isso é o significado da palavra mal, alguém complicado, que ao invés de trazer soluções, ele traz problemas, alguém trabalhoso, pesado. E a palavra original para negligente é do verbo atrasar, de demorar. Então esse servo, ele não foi medroso, mas ele foi um servo complicado, lerdo. Foi o caráter dele que distorceu sua visão e desviou sua atitude ali do que ele deveria fazer, impedindo ele de frutificar. A visão do servo que não estava trabalhando. Aquele servo, ao invés de ser ativo, ele estava ali preguiçoso. Ele estava ali, uma pessoa pesada, uma pessoa difícil. Enquanto os outros deslanchavam, ele estava ali pesado. Não fazia ali, demorando, atrasado, uma pessoa que não produzia. O caráter dele impediu dele sentir alegria naquilo que ele tinha que realizar, de multiplicar ali o seu talento. Um tesouro inestimável foi deixado na mão dele. Uma oportunidade única de fazer diferença. Uma oportunidade única ali de agradar o seu Senhor. Ele não teve uma segunda chance. Ele só teve uma chance. E ele desperdiçou a chance que ele teve. Um tesouro inestimável ali foi colocado nas mãos dele. E ele não desenvolveu e não fez o que deveria fazer. Sobre nós também, nós temos esse valor inestimável, um valor inestimável, algo preciosíssimo que nós temos, que nós recebemos do Senhor, que foi o Evangelho. Ele veio até nós de uma maneira preciosa, e nós temos que levar esse Evangelho até outras pessoas também. Não podemos simplesmente agora achar que ele veio só para nós e apoderarmos, escondermos e guardarmos. Nós temos que produzir, nós temos que multiplicar, nós temos que levar esse Evangelho para outras pessoas também. Não é só para nós, é para outras pessoas também. E a gente olhando para isso tudo, a falta de resultado é inadmissível. Olhando para aquele homem, e olhando para nós hoje, a responsabilidade que nós temos, o poder do Evangelho que nós temos, nós também somos indesculpáveis. A falta de resultado é inadmissível. Viver o Evangelho sem frutificar, viver o Evangelho sem dar resultados, viver um Evangelho sem ganhar pessoas para Cristo, é inadmissível. Nós, como igreja, não podemos aceitar isso, de que nós temos recebido também, porque para nós hoje seria muito fácil a gente apontar o dedo para aquele homem que recebeu um talento, que foi pesado, que foi preguiçoso, que foi mau, que foi negligente, mas e nós? Que também temos recebido, no mínimo, uma responsabilidade. Cada um de nós tem capacidades que foram dadas por Deus. E recebemos também responsabilidades. E o que nós temos feito? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado?
Uma igreja saudável é uma igreja que serve a Cristo, como é o propósito da nossa igreja. Servir a Cristo na restauração das pessoas pela manifestação do Evangelho. Uma igreja saudável é uma igreja que serve a Cristo. Não é uma igreja que vem para os cultos. Não é uma igreja que simplesmente participa de reuniões. E às vezes para nós, parece que nós estamos no auge, quando nós vamos para o culto e participamos de uma reunião semanal. Parece que nós já estamos cumprindo com a nossa completa responsabilidade. Mas isso é o mínimo que nós temos que fazer, com tudo que nós recebemos, isso é o mínimo. O culto para nós é a celebração de algo que já está sendo feito lá fora. Participar dos nossos encontros de ministérios é maravilhoso, porque nós vamos compartilhar, nós vamos nos alegrar juntos ali, os homens, as mulheres, os jovens. Nós temos essa responsabilidade, cada um tem uma capacidade, um dom, um talento que recebeu, e todos nós temos. Nós não podemos nos satisfazer em realizar, em servir somente aqui dentro da igreja, o que é importante também, mas não é só isso. Se ficarmos limitados a isso, é praticamente nós enterrarmos o nosso dom. Se nós participarmos somente de algumas coisas, porque parece que somente as pessoas que têm ministério que têm a responsabilidade. Não, todos têm responsabilidade, todos têm capacidade. Porque se fosse assim, pessoas que não têm ministério na igreja, elas então estariam isentas disso. Mas pelo contrário, pessoas que parecem que menos responsabilidade têm na igreja, são as pessoas que mais fazem fora, saindo e negociando de forma efetiva e produzindo o que receberam. Muitas vezes não aparece aqui. Se nós fizermos uma prestação de contas hoje, o que será que sobe no seu coração? Alegria ou temor? Se hoje fosse o último dia, se hoje fosse o último dia da sua vida, se nós fizéssemos uma análise, um fechamento, um balanço, que na verdade o final dos tempos é isso, é o fechamento. Vamos fechar a conta, vamos passar a régua, vamos ver agora o que foi realizado com tudo que nós recebemos. E vai ser o momento então da separação, uns à direita, outros à esquerda. Se fizermos uma análise, um balanço, até hoje você foi produtivo ou foi pesado? Até hoje você gerou mais frutos, teve mais resultados de pessoas, ou você foi infrutífero? Quantas pessoas o seu dom, o seu talento gerou? Quanto a sua capacidade dada por Deus resultou em vidas transformadas e restauradas? Quantos? E nós somos privilegiados de fazer essa reflexão hoje. Porque vai chegar um dia que nós não vamos ter como. Não vai ter como mudar nada. Hoje, sobre nós ainda é possível uma reflexão, uma mudança. É sairmos daqui, mudarmos a nossa postura. E ainda, se tiver enterrado, desenterrar e continuar a trabalhar, a produzir. Os homens dessa igreja têm que usar o talento que o Senhor lhes deu para restaurar pessoas. E às vezes a gente fica esperando juntar, organizar e ter um movimento para nós sairmos. Evangeliza de forma desorganizada mesmo, mas faça. Se não estiver fazendo, faça, porque a responsabilidade é sua.
Você individualmente vai prestar conta diante de Deus. Se jogar a responsabilidade para a igreja não está fazendo, você não está fazendo. Lá naquele dia, cada um vai dar conta de si. Os homens têm que sair, usar ali o seu talento, aquilo que cada um de nós tem, as nossas habilidades. Eu me lembro que nós tínhamos um tempo atrás o SOS, que a gente socorria ali as viúvas, as pessoas necessitadas, pessoas que tiveram a sua casa destruída pela enchente, pessoas que saíram da casa de recuperação, as suas casas estavam derrubadas. A gente se juntava e era uma alegria, a gente ia, a gente arrumava, e as pessoas, os vizinhos ficavam olhando e falando, o que está acontecendo? Depois nós fazíamos um culto, chamava as pessoas, e aquilo trazia uma alegria para nós, para a pessoa que estava sendo ajudada, e as pessoas que estavam ali à volta também se sentiam tocadas e queriam saber o que estava acontecendo, no mínimo perguntavam por que nós estávamos fazendo aquilo. E se juntaram. Pessoas que tinham ali uma capacidade de levantar uma parede, de puxar um fio, se juntaram e acabaram abençoando a vida de outras pessoas. Portas foram abertas até hoje por causa disso. Mas porque a gente saiu. E talvez a gente não consiga juntar as coisas e falar assim, mas eu só sei, eu sou pedreiro. Eu não sei fazer outra coisa. Eu sou eletricista. A mulher pode falar assim, eu só sei fazer bolo. Meu Deus! E é isso que eu falo, se o nosso coração está nisso, nós vamos forçar, nós vamos entender, vai sair oportunidades. Nós vamos pensar nisso. E as oportunidades vão serem geradas e criadas para que o talento seja colocado em prática, para que a gente negocie, para que isso resulte em restauração de pessoas. As mulheres, da mesma forma, quantas habilidades. Irmãos, pelo menos uma vez de tempos em tempos eu prego esse texto, porque me incomoda muito. Sem menosprezar outros amigos pastores, mas a nossa igreja é muito capacitada. Nós vamos ser muito cobrados. Nós temos muitas qualidades que outros não têm. Nós temos profissionais aqui de diversas áreas. Basta que a gente possa colocar realmente o coração e falar, Senhor, eu sei fazer isso. Eu me lembro que teve uma vez que foi feito aqui um trabalho, me fugiu o nome agora, com os universitários que faziam aqui a preparação. Projeto Daniel. E alguém, não lembro quem, abençoado aí, com uma inspiração, falou, gente, nós temos quantas pessoas capacitadas aqui? E começaram a dar estudo aqui para as crianças, para os jovens que iam prestar o vestibular. De graça, de qualidade. Pessoas capacitadas para isso. E eles vinham, eles estudavam aqui, e turmas, e os pais ficavam ali esperando, e serviram, e deu resultado. Mas aí eu olho, eu não sei o que acontece, que a gente começa algo maravilhoso, depois a gente para. Que a gente começa um SOS, que a gente começa um projeto Daniel, que a gente comece outros trabalhos, a gente para. Mas nós vamos ser cobrados por isso.
fazer alguma coisa que gere resultados, que gerem vidas transformadas. E eu me lembro que na nossa época dos jovens, Ministério de Esportes, e uma das estratégias nossas, a gente chegou, e eu me lembro que começou a converter pessoas que jogavam futebol, conhecidos na várzea, chegou o Cuíca, que jogou profissional, o Valtinho, o Odair, o Baixinho, a gente tinha um time fantástico aqui. Se disputasse hoje muitos campeonatos aí, seria campeão. E aí começou a chegar as pessoas, nós vamos fazer o quê? Vamos evangelizar, vamos juntar para trazer pessoas e pregar o Evangelho. O Silvio, nosso tesoureiro hoje, é fruto daquilo. De ele chegar aqui na igreja e ver as pessoas, e ver o Cuíca, e ver o Valtinho, e ver o Odair, e falar assim, meu Deus, essa pessoa, o Beto não, todos menos o Beto. E a gente abria a Bíblia, explicava, e a gente ia nos campos. E todo mundo lá querendo jogar futebol, entrava eu com aquela Bíblia grandona, e chamava os dois times lá, e anunciava, e falava de Jesus para eles. E quantas vezes eu não vi pessoas falando assim, Deus está me cercando até aqui dentro de campo, Deus está vindo atrás de mim, até aqui Deus está interessado em mim, parece que eu estava fugindo e querendo, mas Deus veio até mim aqui no campo, e eu tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas, e a gente orava ali por eles, e sempre tinha um que fazia gracinha, mas a maioria respeitava, colocando pessoas não crentes no nosso meio, e deu muito fruto, muito resultado. Os nossos jovens também, na nossa época, que faz pouco tempo, mas a gente mudou a estratégia, o tempo que eu e o Uri, os dois jovenzinhos, né? Tinha até cabelo. A gente pensava nisso, como nós vamos trazer outros jovens? As nossas reuniões não eram tão organizadas, não eram tão... Mas a gente queria estar junto, a gente queria servir. E trazia pessoas não crentes para colocar no nosso meio, para serem influenciadas, para serem tocadas, para serem abençoadas. E quantos resultados nós não vimos? E eu não quero ficar lá no passado fazendo isso, trazendo menção ali do que a gente fez, do que deu resultado. Mas isso é para mostrar que se você coloca o coração, você vai fazer ali um trabalho que você vai fazer bolo, e você vai ter resultados. Irmãos, eu posso falar aqui pelos os 4, 5 pastores, o que você quiser fazer nessa igreja, para gerar resultado, você tem as portas abertas, você tem o nosso apoio. E se não for muito dinheiro, nós vamos apoiar você também. Porque o dinheiro dessa igreja também é para servir. Os nossos recursos também é para restaurar pessoas. É para abençoar a vida de pessoas. E hoje a gente tem, para não ficar só no passado, hoje a gente tem trabalhos maravilhosos aqui. A gente tem um Vencer, que até hoje... Quantas pessoas passaram e a gente vê as pessoas sempre com luta, e sempre quem abraça a causa, abraça de coração. Foi a Sirlene, foi a Cátia, a Márcia, a Luciene, cada um que entra, abraça a Carleusa de coração. Nós temos o Vencer. Tem crianças que estão aqui, que vão ouvir o Evangelho. Nós temos os lares, nós temos 4 lares, 4 abrigos, que lá tem as crianças que precisam ouvir do Evangelho também. Tem os pais. Nós temos a casa de recuperação, que tem lá a nossa missionária, que está lá agora. Quantos vão visitar ela? Quantos já foram lá dar uma palavra para ela? Quantos vão lá para falar com os meninos que estão lá também? Porque se a gente ficar somente aqui, tem o projeto Restauração também lá embaixo. Quantos resultados já foram dados aqui? Se eu for citar o nome aqui de quantos, aí tem vários e vários, e outros estão chegando também. Mas se você quiser servir, você tem capacidade, você pode ajudar,
Você pode fazer. Você pode ir. Você pode ajudar, você pode compartilhar, porque você tem capacidade para isso. Agora, se você se mostrar e continuar sem fazer nada, mesmo com a capacidade que tem, se não fizer nada, vai chegar o dia também em que ele vai olhar e vai falar assim: servo inútil. A palavra para inútil aqui, ela é formada de uma palavra negativa. Ela dá a entender alguém desnecessário. Alguém que não funciona. O servo inútil aqui é aquela pessoa desnecessária. Fala, você se mostrou desnecessário, inútil. Você não fez nada. E para pessoas desnecessárias e inúteis, Jesus falou que tinha um lugar para elas. Não era um lugar de alegria para desfrutar do gozo do seu Senhor. Era um lugar completamente oposto, onde haveria choro e ranger de dentes. Não era o mesmo lugar. Então, você que reconhece que tem essa responsabilidade, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer algo. Você precisa fazer alguma coisa. Hoje você tem saído daqui com a mesma pressa que saíram aqueles dois, que receberam 5 talentos e 2. Imediatamente, preocupado em negociar, preocupado em trazer resultados, preocupado em multiplicar, preocupado em fazer algo diferente. Mas aí você vai falar, pastor, mas está em pandemia, a gente não pode pensar, a gente precisa... Mas pensa, ora. Deixa encher o seu coração, o seu desejo. Na ver a habilidade que você tem, a capacidade que você tem, deixe isso encher o seu coração. E eu tenho certeza que algo vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Deus vai te dar uma estratégia para você fazer alguma coisa, mesmo em pandemia. Dá para imaginar a igreja na China, debaixo de um regime comunista, que matava e que deixava as pessoas em trabalho forçado durante toda a vida. Imagina se aquela igreja fosse esperar as coisas melhorarem, fosse esperar o comunismo cair para começar a pregar, começar a fazer alguma coisa, ela estaria inativa até hoje. E quantos testemunhos a gente não ouve de uma igreja oprimida, de pessoas que sofrem, de pessoas que cultuam na caverna, na floresta, em porões, mas cultuam ao Senhor. E mesmo debaixo de um regime sufocante, terrível, maligno, ainda conseguem dar resultados. Agora nós, com uma pandemia, nós não vamos conseguir dar resultados? A gente pode sair ainda e fazer algumas coisas, temos redes sociais, temos tudo à nossa mão. Será que se a gente colocar o desejo no nosso coração, a ponto até de arriscar a vida como eles fizeram, nós também vamos conseguir resultados sim. A grande diferença deles, para nós, é o desejo no coração que eles têm de servir ao Senhor. E eu não tive o privilégio de conhecer nenhum chinês cristão que está debaixo daquela perseguição toda. Mas quem teve, eles são crentes de verdade. Eles arriscam a vida para cultuar. Dá para imaginar, nós temos as portas abertas, nós temos redes sociais, nós estamos na internet. Ninguém aqui arriscou a vida para vir para cá. E eles arriscam a vida para poder lerem a Bíblia, para poder fazer uma oração baixo, para poder
sentir ali a presença de Deus e de uma forma precisa pregar ainda o Evangelho para as pessoas e mostrar que existe um Senhor, que existe um Salvador. Restaurar vidas, para isso nós existimos, para isso nós estamos aqui. O mundo tem que olhar para nós, Igreja Batista Jerusalém, e buscar em nós o socorro aqui. Saber que Deus está agindo através das nossas vidas aqui. Saber que nesse lugar tem pessoas capacitadas e dispostas a fazer diferença na vida delas, sim. Que se importam com a vida delas, sim. Que querem ajudá-las a sair dessa condenação eterna do pecado, sim. O mundo tem que olhar para nós e ver isso. Faça todo o esforço. Faça todo o esforço para produzir. Trabalhe. Negocie. Produza. Porque você é capacitado para isso. Você tem algo precioso. Muito mais precioso do que dinheiro que foi confiado a cada um deles. Você tem o Evangelho. Nós temos o Evangelho. E nós podemos tirar uma vida do inferno, do sofrimento eterno, e trazer essa pessoa para a vida. E só quem já experimentou isso sabe como é maravilhoso. Só quem já esteve aqui. Eu já tive o privilégio de evangelizar e de batizar a pessoa. E muitos aqui tiveram, não de batizar, mas de ver aqui aquele momento glorioso. De as pessoas descerem as águas e você falar assim, valeu a pena. Obrigado, Jesus, valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação, valeu a pena. Valeu a pena os momentos de oração, as visitas, o sacrifício, até mesmo muitas vezes o dinheiro empenhado, valeu a pena. Porque nós vamos dar conta disso um dia. E esse dia vai chegar. E ele vai voltar. E hoje que você ouviria do Senhor? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É isso que nós ouviríamos? Ou ouviríamos, servo mau e negligente, lança fora. O servo inútil, desnecessário. Lança ele nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós somos privilegiados de ouvir isso. E o bom de ouvir isso agora é que nós temos a chance de mudar ainda. De transformar as coisas, de mudar isso tudo. Nós temos, o Senhor nos ama. E ama também as pessoas que estão aí fora. E Ele quer usar as nossas vidas para que a vida deles sejam transformadas. Lembre-se disso. Servir a Cristo na restauração das pessoas, pela manifestação do Evangelho. Para isso nós estamos aqui. Para servir a Cristo, restaurando pessoas, pregando e manifestando o Evangelho para elas. Você só está aqui nessa igreja porque alguém em algum momento serviu a Cristo e restaurou a sua vida pela pregação do Evangelho. E é o que nós temos que fazer, é continuar servindo a Cristo e restaurando pessoas pela manifestação do Evangelho. Toda essa parábola ela foi baseada em servos bons e servos maus, servo mau. Eu quero convidar você que está ouvindo essa mensagem, você que está aqui, ou você que está ouvindo em casa também, a tomar uma decisão, a se tornar um servo. Feche seus olhos agora. Você que está aqui, você que está em casa também. Nós que já somos servos
que o Senhor já tem confiado a nós essa responsabilidade. Nós precisamos aperfeiçoar ou mudar a nossa postura. Quero fazer uma oração por nós agora. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Senhor, nos perdoa que se fomos maus e negligentes até o dia de hoje. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós queremos sair daqui imediatamente, Pai, e desenterrar, e limpar, e pedir perdão para o Senhor, Pai. E avivar o dom que há em nós, e fazer com que ele possa gerar resultado na vida das pessoas. Fazer com que gere frutos na vida delas, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Pai. Segundo a capacidade que cada um tem e que o Senhor conhece. Para que possamos gerar frutos, resultados e multiplicar aquilo que foi confiado a nós, Pai. Continuando ainda, você que também está aqui ou está na sua casa, que você ainda não tomou essa decisão. Você está numa situação ainda pior. Porque sobre aqueles que não se entregaram a Cristo, a palavra de Deus diz que essa condenação já é certa. E a palavra diz que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas você tem a oportunidade hoje de tomar uma decisão e de se tornar um servo útil. Você tem a oportunidade hoje de se tornar um servo útil e poder frutificar e poder produzir. É isso que Deus quer de todos, é isso que Deus quer para a sua vida. Que você também se entregue a Ele de uma forma rápida, sabendo que não existe outra chance, outro caminho, outra oportunidade. Deus quer que você seja um servo fiel. Se você nem servo é, a sua situação está pior ainda. Está complicado, mas você hoje pode tomar essa decisão. Porque não existe outro caminho, somente esse. Você que está aí na sua casa, você que está aqui, eu quero fazer um convite para você tomar uma decisão e entregar a sua vida a Cristo, para que você possa produzir, e toda a capacidade e o dom que você tem, ser usado para restaurar vidas. Pai, em nome de Jesus, eu não sei, Senhor, quantas pessoas estão ouvindo e querem agora, Pai, tomar essa decisão. Mas o Senhor conhece o coração de cada uma delas. Faz com que esse calor que está ardendo no seu coração agora, Senhor, que possa conduzi-los a uma decisão, a se entregarem a Cristo. Tanto aqui quanto na sua casa, que se decidam pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. O Senhor nos ama. Por isso Ele nos exorta. Ele nos ama. Por isso Ele quer que a gente produza. E eu olho para vocês, eu vejo capacidade em todos. Talentos especiais em todos, que possamos sair daqui de uma maneira mais forte e mais conscientes, e orando e pensando naquilo que nós temos que produzir. Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, Pai. Quero te agradecer pela oportunidade que nós tivemos de pregar a Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra, de sermos consolados, confirmados e confrontados por aquilo que o Senhor nos falou nessa noite.
Dá graça para cada um de nós, para que possamos gerar resultados para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Deus, o Filho, e as consolações de Deus, o Espírito Santo, sejam sobre nós, a Igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.